Gerson deve trocar o Flamengo pelo Zenit. Bayern de Munique tem interesse em jogador do Paris Saint-Germain e Son pode sair do Tottenham para jogar na Arábia. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa terça do Mercado da Bola de uma maneira diferente. Eu quero começar focando no Botafogo, porque o Botafogo vai iniciar a disputa do Super Mundial nos próximos dias e é um time que tem se movimentado bastante no mercado. Eles prepararam um pacotão de reforços para poder jogar o Super Mundial. Querem fazer bonito num grupo que eles têm o PSG, o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Então, até o momento, o que eles têm de transferência confirmada para disputar a competição? Começando pelo gol, eles contrataram um goleiro novo, promissor, que é o Christian Lur. Ele foi contratado vindo do Independiente del Valle do Equador por valores não revelados. Assinou contrato até 2028. Chega para compor elenco. Ainda no sistema defensivo, no caso para a zaga, chegou outro jogador também, que é o zagueiro Caio Pantaleão. Ele estava jogando no Krasnodar da Rússia e foi comprado por cerca de 12 milhões de reais. Contrato até 2028. Uma das contratações mais interessantes feitas pelo Botafogo nessa janela foi a chegada do meia argentino Álvaro Montoro. Jogador habilidoso, muito talentoso, que era considerado uma promessa do Vélez. Até o Flamengo estava querendo, mas o Botafogo conseguiu assinar com ele. Chega por 50 milhões de reais, contrato até 2029. Aí no ataque vem o reforço mais caro do Botafogo nessa janela até o momento, que é o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras, que estava há alguns anos no futebol europeu. Ele chega do Benfica de Portugal numa transação de 95 milhões de reais. Assim como outros nomes que eu citei, ele também firmou vínculo até 2028. E se já não bastassem esses reforços, o Botafogo ainda pode anunciar a qualquer momento um jogador que está vindo da Inter de Milão, que é o atacante argentino Joaquim Correa. Está em fim de contrato com a Inter, então pode assinar com o Botafogo a custo zero. Será que esses reforços aliados a Igor Jesus, a Savarino, serão suficientes para o Botafogo fazer uma boa campanha no Super Mundial? Conta pra mim aqui nos comentários. Outro time carioca que vai disputar o Super Mundial e também está se reforçando é o Fluminense. De acordo com a informação do GE, o Flu fechou no começo dessa semana a contratação do atacante venezuelano Jefferson Soteldo. Então Soteldo está de saída do Santos e vai jogar no Fluminense, onde lhe foi um pedido do técnico Renato Gaúcho. Afinal, eles trabalharam juntos nos tempos de Grêmio. O Fluminense vai pagar cerca de 28 milhões de reais na contratação do Soteldo e firma contrato de 3 temporadas. Lembrando que no Santos ele não vinha tendo um bom rendimento. Ele retornou de empréstimo do Grêmio no começo desse ano, porém não estava conseguindo se manter apto fisicamente para estar em campo. É um jogador que todo mundo sabia que poderia ajudar o Peixe, porém nunca está 100% fisicamente. São 17 jogos em 2025, nenhum gol marcado e apenas 2 assistências. No futebol paulista também tem time aproveitando a pausa do Super Mundial para poder se movimentar no mercado. Esse time, no caso, é o São Paulo, que hoje enfrenta problemas no setor ofensivo. O Calleri, que todo mundo sabe que é o camisa 9 do São Paulo, teve uma grave lesão de joelho, tá fora da temporada. Então quem tem jogado na vaga do Calleri é o André Silva, que inclusive tem marcado seus gols. Porém, pensando na sequência da temporada, pensando em Libertadores, Copa do Brasil, o tricolor quer ter mais um centroavante, mais uma opção ali para a posição. E é por isso que, segundo informação do jornalista Gabriel Sá, o São Paulo encaminhou por empréstimo até o final do ano a contratação do atacante argentino Juan Dinenho. O Dinenho, ele pertence ao Cruzeiro, mas hoje está sem espaço. Com o bom momento vivido pelo Caio Jorge e com o Gabigol também entrando bem em algumas partidas, o Dinenho está totalmente sem espaço. Tem 5 jogos no ano, nenhum gol marcado e apenas uma assistência. Então o São Paulo o viu como uma oportunidade de mercado e está avançando para dá-lo como opção para Zubeldia. É um jogador de 30 anos, fez muito sucesso nos últimos anos no futebol mexicano, mas no Cruzeiro, principalmente em 2024, teve sua sequência de jogos interrompida por conta de graves lesões.
No futebol internacional, poderemos ver Heung-min Son finalmente deixando o Tottenham. Logo após ter vencido a Liga Europa, agora o atacante sul-coreano pode ser mais um nome de peso a assinar com algum time da Arábia Saudita, ou seja, dinheiro no bolso dele. De acordo com o jornalista Santi Aona, o Al Hilal, que vai agora disputar o Super Mundial, está desesperado pela contratação do Son. Eles têm muito interesse nele, já realizaram algumas consultas e aguardam o sinal verde do Tottenham para realizar a proposta oficial. O Tottenham, por sua vez, reconhece toda a importância do Son, sua história dentro do clube, mas estão dispostos sim a fazer negócio por ele, caso o Al Hilal faça uma proposta financeiramente vantajosa. Uma coisa que começa a pesar na situação do jogador de 32 anos é a questão contratual, porque o atual contrato do Son com o Tottenham, ele vai só até a metade do ano que vem. Ou seja, se ele não vier a ser negociado nessa janela, quando chegar a janela de janeiro, ele já vai estar em condições de assinar um pré-contrato e depois ir de graça para outro time. E nesse caso, o Tottenham não ganharia nada. Então essa pode ser a última oportunidade do Tottenham de fazer dinheiro com ele. Pensando na próxima temporada, o Bayern de Munique colocou um jogador do Paris Saint-Germain e da seleção francesa como uma prioridade para reforçar esse ataque. Esse jogador, no caso, é o atacante de 22 anos, Bradley Barcola. Ele foi titular ao longo da maioria da temporada do Paris Saint-Germain, acabou perdendo a posição para o Doué bem nos últimos jogos, e é um jogador que constantemente tem sido convocado para a seleção francesa. Ele tem muito como característica sua velocidade, explosão, é um jogador bem habilidoso e construiu excelentes números na temporada, que então chamaram a atenção do Bayern. Foram 21 gols e 19 assistências em 58 jogos. Então, com isso, o jornalista Florian Plettenberg informa agora que o Bayern de Munique tem Barcola como seu alvo número 1 para poder reforçar as pontas do ataque. Só que é aquilo. Hoje é um jogador que tem importância no PSG, então o PSG não vai querer negociá-lo assim tão facilmente, até porque ele ainda está sob contrato até 2028. Dessa forma, o Bayern prepara também um plano B. Caso não consigam Bradley Barcola, eles pretendem avançar por Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao e da seleção da Espanha. Um jogador da seleção francesa que está praticamente de clube novo é o meia atacante do Lyon, Ryan Cherki. Cherki está trocando o Lyon pelo Manchester City de Pep Guardiola e, inclusive, já está pronto praticamente para jogar o Super Mundial. Cherki, que acabou de vir da sua primeira convocação para a seleção principal da França. Jogador de 21 anos, de uma qualidade técnica absurda, muito habilidoso, jogador que então acabou brilhando os olhos de Pep Guardiola. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, a negociação entre City, Lyon e Cherki está fechada. O City vai pagar 36 milhões de euros fixos, mais 6 milhões de euros em bônus por um jogador que pode ser, com certeza nos próximos anos, um dos melhores jogadores do mundo. Ao menos, potencial para isso ele tem. Vamos fechar o vídeo de hoje agora falando sobre um jogador que é um dos melhores da sua posição no futebol brasileiro, tem sido titular da seleção brasileira, que é o Gerson, volante e também capitão da equipe do Flamengo. O Gerson, mesmo em alta no Flamengo, com faixa de capitão, estando na seleção brasileira, pode vir a tomar uma decisão que está dividindo opiniões, porque muitos acreditam que essa pode ser a decisão que vai tirá-lo da seleção, tirá-lo da Copa, e que decisão é essa? O Gerson pode sair do Flamengo, no seu auge, para jogar no Zenit da Rússia, ou seja, uma escolha muito parecida com a que o Luiz Henrique, que era atacante do Botafogo, fez há alguns meses. Sair do futebol brasileiro, do radar da seleção, e ir de certa forma se esconder na Rússia, até porque na Rússia, eles não podem jogar competições internacionais, só campeonatos locais. Então, isso significa que, por exemplo, se o Gerson fechasse com o Zenit, não poderia jogar uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões. E segundo informação do jornalista André Hernan, o Gerson vai tomar essa decisão. Ele vai sair do Flamengo pelo valor da multa, 25 milhões de euros, e vai assinar com o Zenit, após essa pausa do Super Mundial, para ganhar 4 vezes mais, um salário 4 vezes maior. Como eu disse, é algo que tem dividido opiniões nas redes sociais, porque muitos enxergam que, em termos esportivos,
não valeria a pena essa decisão. Ele tá muito bem no Flamengo, estabilizado, com status de ídolo, multicampeão e tem sido constantemente convocado para a seleção brasileira, independente do treinador. O Ancelotti mesmo começou esse ciclo de agora já com o Gerson entre os titulares. Só que é aquilo, eu particularmente não gosto de ficar fazendo engenharia financeira com o dinheiro dos outros. Se ele entende que vale a pena abrir mão de Copa, seleção e prestígio no Flamengo para ganhar 4 vezes mais, que ele seja feliz. Da mesma maneira o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que, na minha opinião, se tivesse bem no Brasil ou minimamente bem na Europa, era um cara para estar na seleção brasileira ainda. Mas tomou essa decisão de priorizar a parte financeira. Não condeno. Tem jogadores que preferem priorizar a parte esportiva, outros a financeira e tudo certo. Vida que segue. Só fico assim, de certa forma, chateado porque sou muito fã do futebol do Gerson e não gostaria de ver ele sumir jogando numa Rússia. Entendo que ele tem potencial para estar na Copa do ano que vem, tá pertinho. Então, não sei, de repente, seria até interessante ele segurar essa transferência, ficar no Flamengo mais um pouco, joga a Copa do Mundo e aí depois segue a vida. Vai pra Rússia, vai pra Arábia e aí faz o último contrato realmente grande da carreira dele. Mas nesse momento, com tudo que ele tem vivido, eu não acharia interessante. Mas se financeiramente ele entende que é o melhor, beleza. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários também as suas opiniões sobre as notícias que eu trouxe nesse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar. Então é isso, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!